6, 6, 5. Erro crítico. Qual que é o nome desse episódio? É 18? É 18. É, né? É 18. Bom, pessoal, meninos, meninas, senhores e senhoras e o It. Estamos ao vivo, não é ao vivo, porque é gravado, como sempre, mas aqui pra gente, nesse momento, é ao vivo, né? Tudo que foi gravado, pra quem gravou, foi ao vivo, cara. Exatamente. E hoje, então, nessa noite quente, paulistana, estamos reunidos finalmente para começar o ano 2 do Erro Crítico, episódio de número 18. E hoje a gente vai falar de um negócio que dá um pouco de preguiça de fazer, que é ler, né? Tem muita gente que fala que espera sair o filme, que é mais legal. No caso de hoje, assistir o filme demora mais do que ler o livro, mas a gente vai falar de literatura, a gente vai falar do Hobbit. E para falar do Hobbit, está aqui do meu lado meu amigo Ciro. Tudo bem, Ciro? Tudo bem, cara. E João, tudo bem, João? Beleza. Hoje não é o one shot, o Ciro veio. Ciro veio. Milagres O acontecem. que você acha disso? Vamos ver as próximas informações aí sobre meteoros na Terra, essas catástrofes, né, cara? Catástrofes. Mas antes de falar do Hobbit, vamos ouvir os nossos anunciantes. Não, antes de falar do Hobbit, a gente vai falar um pouquinho sobre essa relação, e é uma relação que pra gente faz muito sentido, entre a literatura e o RPG, que é o nosso hobby favorito. É o hobby que a gente quase não pratica, mas não deixa de ser o favorito por causa disso, né? Sempre se fala que as obras do Tolkien é um compêndio de obras que influenciou muito o RPG, principalmente o RPG de fantasia medieval, ou Dungeons and Dragons, que é um dos RPGs mais famosos do mundo, se não o RPG mais famoso do mundo. Mas não só de Tolkien vive o RPG, né? E a relação entre literatura e RPG não acaba aí. Se a gente pensar que o RPG inicialmente começou com essa ideia de fantasia medieval, né? A visão que a gente tem de elfos no RPG, de anões no RPG, essa briga entre eles e tal, foi tudo meio que chupinhado assim com força, tirado ou inspirado com força nas obras do Tolkien. Mas é claro que isso não se limita só à fantasia medieval. Eu acho que a gente pode separar então assim para falar um pouquinho entre obras que o RPG bebeu mais, né? Ou seja, nasceu a literatura e o RPG foi atrás disso. E a gente tem do outro lado obras que vieram depois do RPG, obras que só existem porque existe RPG. Vamos falar então primeiro de obras que o RPG bebe. Então, como o Ciro disse, a gente tem obras medievais, então de medieval a gente tem como expoente maior talvez o Tolkien, né? Que é o cara que escreveu o Hobbit, que a gente vai falar no episódio de hoje, é o cara que escreveu toda a saga do Senhor dos Anéis, o Silmarillion e coisas afins, né? Então ele criou ali basicamente muito do que hoje a gente conhece como o mundo ideal para um jogo de RPG de fantasia medieval, né? Ele criou a mitologia, né? A mitologia do RPG medieval, a forma que a gente vê as raças, a interação e esse tipo de coisa, ela foi criada no Senhor dos Anéis. Então, assim, a visão que a gente tem no RPG de um elfo, a visão que a gente tem no RPG de um anão, da interação entre as raças, entre mundos, ela vem muito do Senhor dos Anéis. Você depois, com o tempo, você vai ter, por exemplo, principalmente em Forgotten Realms, né? Você vai ter algumas alterações e tal, mas mesmo o D&D, por exemplo, o personagem mais importante, mais famoso do Forgotten Realms, que é o Elminster, que é o mago mais poderoso do mundo, ele, originalmente, ele era a cópia do Gandalf. Por mais que o Tolkien seja muito importante, talvez um dos mais importantes, mas tem outras coisas. Por exemplo, Joãozinho, você gosta muito do Conan. E o cara que escreveu Conan é um contemporâneo do Tolkien. Até trocavam ali correspondências e tal. Eles tinham um relacionamento. Sim. E toda a obra do Conan também, assim, tem muito... muitos RPGs foram muito ali no Conan, né? Com certeza. A visão que a gente tem de bárbaro, né? A visão que a gente tem de bárbaro é o Conan. É o bárbaro de mesa de RPG personificado ali nos quadrinhos, né? E até, acho que não só o personagem, o mundo do Conan, né? A maneira como se trata a magia no mundo de Conan, sim, as bestas, né? O Tolkien, como a gente já falou aí, é o principal, acho que as obras da Terra-média, né? Porque não é só O Senhor dos Anéis e o Hobbit que viraram filme, mas tem
Antes de escrever o Hobbit, acho que ele já escrevia sobre elfos há décadas. É muito parecido com o que as mesas de RPG tentam tratar, né? Assim como o Conan. Pelo Conan ser um herói, né? É o Conan, é a literatura do Conan, é um pouco diferente do que a literatura da Terra-média, que é mais ampla, né? Muitos mais personagens são explorados. O Conan é mais focado no Conan e na maneira do Conan. Então, assim, acho que o Conan é icônico para aquele tipo de personagem de RPG e tal, né? Fora o mundo agora, mas a Terra-média é um negócio muito mais amplo. Né? E tanto o cara que escreveu Conan como todas as obras da Terra-média, elas bebem de coisas anteriores a isso, né? De toda a mitologia nórdica, né? De tudo que veio ali, que esses caras estudavam. Por exemplo, o Tolkien era um estudioso, né, cara? Então ele era um cara que traduziu Beowulf, ele estudou. Um dos trabalhos lá de quando ele era professor ou estudava lá era sobre o Beowulf, sobre o poema, que depois virou também filme, virou animação e tudo mais. E isso também, de uma maneira ou de outra, influenciou em tudo que a gente conhece de RPG de fantasia medieval. O Tolkien, ele era um pesquisador, acima de tudo. Tanto que, se você pegar os livros, principalmente o Silmarillion, que no final ele tem a explicação da língua élfica e da língua anã, você consegue ler e escrever em élfico e anão. Porque o cara realmente criou essas língua, línguas, né? Bom, isso a gente tá falando de fantasia medieval, mas RPG não se limita à fantasia medieval. A gente, felizmente, nos nossos episódios aqui, sempre que a gente fala de RPG, a gente fala de outros cenários onde o RPG existe, e a gente tem também outros escritores que fizeram outro tipo de literatura que também serviram de fonte de inspiração para alguns RPGs. Por exemplo, se a gente for para o mundo de horror, a gente tem o Vampiro, por exemplo, que é um ícone, e isso vem de Bram Stoker, por exemplo, né? De Anne Rice. E a gente tem também outros expoentes do horror, por exemplo, Lovecraft, que escreveu o Cthulhu e tudo que tá naquele mundo de Cthulhu, e que hoje existem RPGs específicos para tentar emular aquela literatura, né? Ou aquele universo que o Lovecraft fez. A gente comentou Conan. O mundo de Conan, ele é um mundo de terror. O mundo do Conan, apesar de ser um mundo de fantasia medieval, ele é um mundo de terror. O autor de Conan, ele era um cara viciado em Lovecraft. A gente vai falar muito do Cthulhu, porque o Cthulhu realmente é praticamente a literatura do Lovecraft em RPG, mas essa influência ela vai também em outros mundos, em outros cenários. E o Cthulhu tem todo esse horror, assim, além de ter monstrão, né? Ele é um horror que mexe muito com a questão da insanidade, da perda, né? Da realidade. A partir do momento que você encontra isso ou entende a verdade, você fica louco, porque são coisas que o ser humano normal não deveria ter acesso. Exato. E a gente tem jogos de RPG, o próprio Cthulhu é um jogo, né? Ou você pode jogar um GURPS Horror, por exemplo, que vai ali olhar para essa fonte, né? Exato. Até monstros de D&D, existem monstros do bestiário de D&D, do livro de monstros, que são monstros ali muito similares a criaturas do Lovecraft, né? Isso, inspirado em, né? Inspirado em. O importante é a gente entender que, assim, tanto quando a gente fala de fantasia medieval, onde a gente falou de Tolkien, a gente falou do Conan e Beowulf e outras literaturas, são a fonte de inspiração para jogos de RPG de fantasia medieval. E a gente tem Bram Stoker, Anne Rice, o próprio Lovecraft, que são literaturas que inspiraram jogos de RPG de horror, sejam ele horror pessoal, seja horror de monstro, etc. E a gente tem uma outra categoria de RPG que a gente também joga, a gente já falou, quando a gente falou de Akira, por exemplo, a gente falou que é o Cyberpunk. Essa questão de inteligência artificial, Android, etc. E a gente também tem literatura muito vasta que se bebeu dela para criar esses RPGs, né? Então a gente pode falar do William Gibson, que fez o Neuromancer, que é considerado a primeira grande obra de cyberpunk do mundo. A gente tem o próprio Akira. E o legal de pontuar nesse momento é que, até então, quando a gente falou da parte de horror, né? Citamos vampiros, Call of Cthulhu ou fantasia medieval, e citamos alguns nomes da literatura, mas esses caras já tinham bebido muito de fontes antigas, né? De coisas mitológicas. Lendas, né, cara? Lendas. Você ia falar de Cthulhu, mas sei lá, o Kraken, o monstro, não sei o que existia, não sei quanto tempo na mitologia grega. Então, assim, esses são os caras mais modernos do que veio dessa mitologia. Assim como o Tolkien falou de elfo, que é um negócio mitológico. Já o Cyberpunk é pouco diferente. O lance do Cyberpunk é mais recente, porque envolve tecnologia, coisas
que não vieram da mitologia. Século 17, 16, 18, né? É coisa nova. É coisa mais recente, né? Exato. E esses implantes cibernéticos, toda a indústria de inteligência artificial. Então, assim, eles estão no mesmo embalo, mas beberam um pouco das fontes mais recentes. Na verdade, eles tiveram uma vida até mais própria e mais, assim, autônoma do que ser uma evolução de alguma coisa, né? A modernização, né? Eles que criaram. É aquele negócio, o Tolkien criou a Terra-média, mas para criar a Terra-média ele se aproveitou de muitos mitos. Dragões já existiam quando o Tolkien escreveu o Smaug, né? Não foi ele que inventou o conceito de dragão. Não. Acho que é isso que o João tá falando. Agora, é isso que eu tô falando. A galera do Cyberpunk... Essa galera, ela, vamos dizer assim, é o pessoal da modernidade, assim, da mitologia, né? A galera que fez literatura, que aproximou essa literatura mitológica, vamos dizer assim, esses contos, esses poemas, essas escrituras mitológicas de uma maneira moderna, em livros e... Popular até, popularizaram, né? A galera do Cyberpunk criou, né? Então, por exemplo, inteligência artificial, implantes cibernéticos, são coisas que não vieram de um escrito achado em algum lugar. Não, né? É uma coisa mais... Foi desenvolvido por eles, né, cara? Exatamente. É uma coisa que vem... É uma mitologia, vamos dizer, uma mitologia nova. E, assim, a gente tem uma renca de gente aí. Tem o Isaac Asimov. Você tem o Philip K. Dick, que é o cara que escreveu o livro que deu origem ao Blade Runner, que deu origem ao Minority Report. E todo o RPG de Cyberpunk bebeu da obra desse cara, bebeu do Asimov, bebeu do William Gibson, que fez o Neuromancer. Essa galera criou também literaturas que é diferente da fantasia, porque muitas vezes a gente fala RPG, parece que, D&D, né? Tolkien, D&D, Tolkien, D&D. E não é bem assim, a gente dá pra expandir. Não, e a gente pode até falar de pessoas que a gente, eu acabei de lembrar agora, não tinha nem pensado antes, mas assim, a gente pelo menos gosta muito de jogos de investigação. E se não existisse Agatha Christie, se não existisse Sherlock Holmes, se não existisse essa galera toda, provavelmente os nossos jogos de investigação não seriam nem metade daquilo que foram. Conan Doyle, né? O Arthur Conan Doyle, o Agatha Christie, coisas Exatamente. do tipo. Então, assim, são todas literaturas que, de alguma maneira, para um ou vários cenários ou jogos de RPG, foram inspiração. Sim. E a gente tem também, então, a literatura que veio depois, que baseada em jogos de RPG ou feitas por jogadores de RPG, falou assim, então eu vou escrever um livro sobre isso, e aí acaba que é o contrário. Então você tem, às vezes, literatura que é consumida por um pessoal que não joga RPG, mas que, se não fosse o RPG, provavelmente não existiriam. A gente tem, por exemplo, os livros de Clã do Vampiro, que são histórias de horror pessoal, histórias de horror de vampiro, que não são histórias da Anne Rice, não são histórias do Drácula, do Bram Stoker, mas só existem porque estão, nesse caso, 100% amarrados ao jogo de RPG. Sim. Porque usa a mesma nomenclatura, as mesmas regras, né, daquele mundo de vampiro. Cenário, né? O cenário, o pano de fundo daí pra história é o pano de fundo do jogo de RPG. Então aí você é impossível desvincular um do outro. Não existe como você fazer um romance do clã Ravenous sem você saber que o Ravenous está dentro do Vampiro à Máscara. Exatamente. Mesmo porque esse conceito do vampiro cigano e tal, de um clã chamado Ravenous, é do Vampiro à Máscara. Sem um jogo de RPG seria impossível. Talvez o cara que criou esse romance teria até criado um romance de vampiro. Mas ele não teria criado desta forma. Não, são romances que foram contratados, vamos dizer assim, pela equipe que montava o jogo e desenvolvia o jogo, para você popularizar mais ainda o RPG. E até expandir aquele universo. Exato. Né? Enriquecer, né? Principalmente quando se trata dos clãs, né? Porque, queira ou não queira, o livro ele é mais abrangente, né? Ele não se foca muito nos clãs, mas sim no todo, né? Se você fala do Gangrel, vai ter lá alguns estereótipos do Gangrel, alguma coisa. Faltava detalhar um pouco os clãs dessa maneira, né? De uma maneira mais romântica e menos matemática, né? E que é uma história que você pode consumir sem conhecer o vampiro. Sim. Tem coisas que podem passar batido, porque talvez não façam tanto sentido ali. Por exemplo, um livro de clã, de romance de clã, não vai te explicar como funciona um abraço. Então ele vai meio que partir do pressuposto que você sabe o que é um abraço. Mas você que não joga RPG conseguiria consumir esse cara. Um pouco diferente, talvez, dos romances de D&D. Sejam de Forgotten Realms, que tem centenas, ou de Dragonlance. Mas mesmo no Vampiro, por exemplo, tem um livro de Nod
que apesar de não ser necessariamente um romance de clã, é um romance da mitologia da criação do vampiro. Porque no livro do vampiro, eles falam, os vampiros vieram de Caim. Mas como assim? Qual história é essa de Caim? Aí os caras foram criar um romance para explicar como os vampiros vieram. É a conhecida Bíblia dos vampiros. O livro de Nod é interessante porque conta tudo isso, né? É uma coisa que o livro de regra cita, mas não explica muito. Então, o livro de Nod, que é considerado a Bíblia do jogo, dos vampiros, né? Da máscara, fala de como é que surgiram os vampiros, né? As maldições, os antediluvianos, explicar tudo, Gerena, Jirá, toda a história do Caim, né? Como ele foi amaldiçoado. Tudo os caras inventaram ali. E aí a gente tem, voltando, os romances de D&D, que são super famosos, tem centenas e centenas deles. Tem os livros de Forgotten Realms, tem os livros de Dragonlance e uma série de outros que são histórias medievais, assim como o Hobbit, o Senhor dos Anéis, mas só que ao contrário, elas vieram das regras do jogo. Então, o que você vai ver aqui é como um bárbaro é para o D&D. Diferente do vampiro, que assim, é uma literatura que foi publicada para quem é fã do vampiro. Ela pode ser consumida por quem não é? Pode. Mas, no geral, ela é consumida pelo jogador de vampiro. Os livros de D&D, eles são, antes de serem um livro de D&D, ele é uma fantasia, ele é um novel de fantasia medieval. Então, se você nunca leu nada sobre D&D, você vai ler aquilo e você vai entender. Vai entender, com porque certeza. não tem termos, não tem regras, não tem nada. Não. A diferença é que, assim, o cara que escreveu isso, ele era um fã de Forgotten Realms, de alguns personagens famosos de Forgotten Realms, e ele escreveu uma história relacionada àquilo. Então, mesmo os livros de D&D, tem coisas que acontecem no livro que você fala, cara, se isso fosse numa mesa de jogo, nunca aconteceria. Não é possível. Tipo, o cara é um guerreiro de nível baixo, o cara bate, tipo, num troll. No livro, ele consegue. Num jogo de RPG, ele teria morrido. Mas é importante saber que, assim, sem o RPG, essa literatura não existiria. E se a gente vier agora para coisas talvez mais próximas da realidade atual, porque a gente está falando de coisas da década de 90. Tudo bem, os livros de D&D já saíram ainda em 2000, 2010, mas aqui etc. no Brasil, né? Na gringa já era bem mais velho. Não. Eu tô dizendo que assim, ainda existem romances sendo escritos, né, nos universos de D&D, diferente do vampiro. Sim. Agora, por exemplo, se a gente trouxer mais pra frente ainda, coisas que estão aí na banca, né, que aí todo mundo vai ver, né, e tá na TV. Por exemplo, se a gente pegar as Crônicas de Gelo e Fogo, escrito pelo Martin, pelo George R.R. Martin, é um livro de fantasia medieval, né? Um pouco diferente do aquele mundo de D&D e dos mundos de Forgotten Realms que a gente falou, mas ele mesmo já disse que tudo aquilo que ele escreve é inspirado em jogos de RPG, porque o cara é um jogador de RPG e tudo mais. Ou seja, possivelmente não teríamos Game of Thrones na HBO, que vem de uma série de livros que foram escritos com base em alguém que joga em RPG. uma experiência de RPG que o cara teve. Só digo que não sentaria na mesma mesa que eu, né? Capacidade não, cara. E assim, falando do R.R. Martin, se a gente não quiser falar de fantasia medieval, a gente pode falar de Wild Cards, que assim, é uma visão um pouco diferente da que a gente está acostumado de super-heróis, mas é um mundo com super-heróis, com superpoderes. E que nasceu de um jogo de RPG. Entre eles. A campanha ali do grupo dele ficou tão legal, que era um monte de escritor, que eles falaram, cara, e se a gente começasse a transformar isso em contos? E todo mundo começou a escrever contos dos personagens que eles mais gostavam, do mundo, e aquilo se tornou um mundo a ponto de virar um suplemento pra GURPS. Exato. Hoje, o Wild Cards está na banca aí, se você for em livrarias. Você compra. E não é um cara só que escreve, né? É vários, é uma equipe. Então, assim, os caras vão juntando, eles têm desde a década de 80 histórias. Bom, e a gente então falou sobre literatura, que deu origem a jogos de RPG, e a gente falou de literaturas que vieram a partir de jogos de RPG, né? Sim. E como a gente falou no começo, uma das mais lembradas é a literatura do Tolkien, e uma das obras mais importantes do Tolkien, que sem ela possivelmente não existiria o Senhor dos Anéis, que é a obra mais famosa do Tolkien, é o Hobbit. E hoje, o episódio de hoje, depois de todo esse blá 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 aqui, a gente vai focar em falar sobre o Hobbit. Então a gente vai falar, a gente vai obviamente falar do filme, mas não é um podcast para falar da trilogia de filmes, é um podcast para falar do livro do Hobbit. Então, se você é daquele que acha que o filme vale mais a pena do que o livro, saiba, novamente, que nesse caso específico, possivelmente você consegue ler o livro mais rápido do que assistir os 3 filmes, porque o livro é bem curtinho, né? E por que não consumir os 2?
Exatamente, até pra comparar e saber, porque a gente vai falar mal de tudo aqui e bem também, do que for. Não, a gente vai falar mal. Eu vou falar mal. Eu não acho. De qualquer maneira, pra você saber se a gente vai falar bem ou mal, você vai ter que ouvir o nosso podcast agora, porque pra falar do Hobbit, a gente vai falar agora só no podcast, no www.errocritico.com.br, assinar o nosso feed lá, baixar o episódio inteiro, dá o joinha aqui no YouTube, comenta, manda cartinha pra gente, pombo correio e etc. Dá uma olhada no nosso Facebook, facebook.com/errocriticopodcast, no Twitter, errocritico665. E aí agora a gente vai pro áudio. Agora a gente vai falar especificamente do Hobbit. E é o seguinte, galera, nosso áudio é longo. Então façam como o nosso amigo Vícola. Pra agradar a esposa, coloca o fone de ouvido, ouve o áudio e lava a louça, velho. Tipo, não é fazer isso psicologicamente, você tá falando, você tá querendo associar o erro crítico a uma coisa que não é legal. Não é legal. Você tem que associar o erro crítico, tipo, quando você estiver bem... Fazendo sexo com a sua namorada. Com a sua namorada. Acenda uma vela, abre um vinho. E ouça o erro crítico. Não desenhe um pentagrama no chão, não faça rituais, só escuta. Então vamos lá pro áudio? Vamos lá. Então até mais, galera. Falou. Falou.